Você sabia que existem várias teorias sobre a enfermagem? E elas são necessárias para embasar o seu conhecimento. E você sabia também que a nossa precursora é uma mulher? Vem com a gente aprender. Roda a vinheta! Florence Nightingale, uma das mulheres mais expressivas e memoráveis da nossa profissão, que é a enfermagem. Ela, somente pela arte do cuidar, apesar das suas crenças e da sua religião, foi ajudar aos pobres feridos na Guerra da Crimeia. Ela e outras muitas voluntárias, mulheres também, conseguiram reduzir a mortalidade que havia nessas guerras. O índice baixou bastante e com isso ela conseguiu melhorar muito a saúde e os ferimentos dos feridos dessa guerra. A gente sabe que nessa época era uma época que não havia muitos recursos, não havia escolas de enfermagem, não havia nenhum conceito sanitarista. E foi a partir de Florence que isso foi reconhecido. Ela, através das suas observações, anotações, tudo que ela viveu naquela época, ela criou um livro que continha 5 quesitos que vão ser discutidos posteriormente. Esses quesitos, eles foram fundamentais para embasar a teoria ambientalista. E essa teoria ambientalista foi o que levou ela a ser a nossa precursora, a ser conhecida. Sem falar que hoje, a partir desta teoria, foi criada a enfermagem moderna e é o período que a gente vive hoje. Tendo em vista os aspectos que foram falados aqui, vamos prosseguir o nosso ensino. Vamos conhecer agora a teoria ambientalista. A teoria ambientalista, criada por Florence Nightingale, apresentada em 1859, apresenta como foco principal o meio ambiente, onde todas as condições e influências externas afetam a vida e o desenvolvimento do organismo e são capazes de prevenir, suprir ou contribuir para a doença ou a morte do indivíduo. A função do enfermeiro nessa teoria é conservar a energia vital do paciente, fornecendo um ambiente estimulador. Além do ambiente, são apresentados não comuns planejamento no que diz respeito a conservar o ambiente tão puro quanto ao ar externo, o aquecimento ao proporcionar uma temperatura moderada no quarto do indivíduo, evitando o seu resfriamento. Tem que ter condições sanitárias das moradias, regime das habitações, higiene das habitações, utilização de água pura, rede de esgoto eficiente para melhor recuperação do paciente. É importante a redução de ruídos, barulhos desnecessários que prejudicam e perturbam a mente do paciente, que vai contribuir para a sua recuperação. Florence Nightingale, ao escrever sobre o ambiente, classificou em 3 tipos: ambiente físico, ambiente social e ambiente psicológico. Para Nightingale, a enfermagem tem de fazer é manter o paciente nas melhores condições possíveis a fim de que a natureza possa atuar sobre ele. Florence enfatizou mais o ambiente físico do que o ambiente social e psicológico, em uma época em que ela, sendo líder de enfermagem, vivenciou ambientes dilacerados pela guerra, tendo testemunhado a sujeira, a peste e a morte. O ambiente físico, a higiene está inclusa em todos os aspectos em que se encontra o paciente. O ambiente deve estar isento de poeira, fumaça, odor sufocante. Ele deve estar limpo, arejado, aquecido, seco e livre de odores. O ambiente deve estar também iluminado, livre de sons imprevistos e com ventilação. Nightingale, ao colocar esses princípios em prática, testemunhou os resultados durante a Guerra da Crimeia. Por meio dessas medidas, reduziu significativamente a mortalidade dos soldados. O ambiente social ele é visto como essencial, principalmente no que se refere à coleta de dados. A Florence, ela enfatizava a importância do contexto ambiental e sanitário, como ar puro, água limpa e o tratamento de esgotos, porque isso ajudava na prevenção e na manutenção da saúde das pessoas de toda uma comunidade. O ambiente psicológico.
A Florence, ela representava que um ambiente negativo poderia causar um estresse físico e que iria afetar de forma emocional o paciente, porque deveria ser ofertado àquele paciente atividades que fossem atraentes para estimular a sua mente, como trabalhos manuais, também a visão solar, comidas atraentes, isso para não poder ocasionar outros problemas mentais. E também era de grande importância a comunicação, porque a comunicação entre o profissional e o paciente poderia ocasionar vários fatores, principalmente se fosse de forma inadequada, porque poderia afetar nos cuidados desse paciente, no tratamento do paciente, como também causar vários danos e prejuízos na saúde, tanto do paciente como de toda uma comunidade. A teoria dos 4 elementos de Florence tem como foco principal o meio ambiente, o modo de como o meio externo e interno influencia na recuperação e na vida de um paciente. No âmbito da enfermagem não é diferente. Desde a sua fundação até os dias de hoje, com assistência humanizada, todos os enfermeiros prezam pelo bem-estar e pela recuperação de seus pacientes. O ambiente é considerado por Florence de extrema importância, já que ele irá interferir diretamente na sociedade. Como exemplo, temos a Guerra da Crimeia, que ocorreu no século XIX e Florence participou ativamente. Lá ela pôde perceber que os ferimentos interferiam muito mais na não melhora dos pacientes do que os próprios ferimentos. E no século XXI tivemos a Covid-19, onde também era necessário nos mantermos em um ambiente limpo, para que o vírus não se propagasse rapidamente. O homem é um dos elementos centrais dessa teoria. É o indivíduo que sofre diretamente com o meio onde está, cujas defesas naturais são influenciadas por um ambiente saudável. Ele vai receber diretamente os estímulos que podem gerar resultados positivos ou negativos. O homem é afetado pelo meio ambiente e também pelo profissional de enfermagem, que influenciam diretamente na sua saúde. E já puxando um gancho da saúde, ela é um processo atingido pelo trabalho de enfermagem, bem como pelas condições ambientais e humanas. A saúde é um processo reparador para que o paciente possa chegar a um estágio final da sua recuperação. Até aqui aprendemos a importância e relevância da teoria ambientalista. Teoria essa que na Guerra da Crimeia foi primordial e até hoje vem sendo usada para salvar muitas vidas. A teoria ambientalista é uma teoria desenvolvida por Florence em sua participação na Guerra da Crimeia em 1854. Sua teoria tinha como foco o meio ambiente, relatando que todas as condições do meio podem influenciar o processo da saúde. Sua teoria conceitua que o ambiente influencia diretamente a recuperação de seu paciente. Então a teoria preconiza os fatores ideais para a reorganização de seu ambiente. São eles: ventilação, iluminação, limpeza, ruídos, odores e alimentação. Resumidamente, a teoria destaca que as defesas naturais do indivíduo são influenciadas por um ambiente saudável ou não, porque as condições externas afetam totalmente a vida e o desenvolvimento destes. O enfermeiro, então, fica responsável pela manipulação do ambiente em que o paciente está posicionando o melhor, condições para cuidado e facilitando os processos reparando do corpo, promovendo sua saúde. A teoria ambiental é um marco da história da enfermagem e ainda na época atual há grande influência dessas práticas no serviço da enfermagem em hospitais. Mulher brasileira da região norte, enfermeira e professora. Wanda Horta foi uma das mulheres que criou uma das teorias que fazem parte da nossa enfermagem. Há 40 anos, infelizmente, ela faleceu, sem ter visto o impacto que essa teoria causou na sociedade brasileira. Ela usava o lema "gente que cuida de gente" e deixou escrito seu legado na nossa profissão. Ela foi uma das voluntárias a
cuidar dos feridos na Segunda Guerra Mundial. Ela foi voluntária da Cruz Vermelha. E no decorrer deste mesmo período foi criada a Secretaria do Estado. E essa Secretaria do Estado, ela tinha uma determinação que era do Ministério de Negócios da Educação e da Saúde Pública. E ela, que já era enfermeira e era voluntária a cuidar dos feridos na Segunda Guerra Mundial, ela já havia conseguido o emprego. E foi a partir daí que ela conseguiu colocar com que tivesse o ensino da enfermagem no Brasil. A história de Wanda Horta na enfermagem. Wanda Horta desembarcou em São Paulo entre as décadas de 1930 e 1950 e nessa época as práticas nos hospitais eram bastante limitadas pelos médicos e também ocorreu a abertura da Escola de Enfermagem de São Paulo, que foi na década de 40, onde a industrialização foi muito impulsionada na cidade e também reforçou a formação acadêmico-científica para os enfermeiros. Naquela época, muitas pessoas da sociedade estavam doentes. Essas doenças eram acometidas por conta das epidemias e nos hospitais as enfermeiras não podiam atuar de forma independente, elas precisavam do auxílio de uma figura masculina para poder atuar na área. Ao se formar na USP, Wanda Horta foi trabalhar em Santarém, no Pará, no projeto de Serviço Especial de Saúde Pública, criado pelo governo federal da época em parceria com os Estados Unidos da América. A premissa do órgão na Amazônia era criar equipes de médicos, engenheiros e enfermeiros para compartilharem decisões em prol de um objetivo em comum, que era a saúde pública. Foi a partir dessa experiência que a Wanda entendeu o papel de protagonismo das enfermeiras. A paranaense decidiu aprofundar-se em seus conhecimentos científicos e a prática da enfermagem, passando por pronto-socorro, sanatórios e hospitais. Também se formou em biologia. Wanda notava que a enfermagem aplicada no Brasil estava somente associada ao tratamento de doenças, mas, na visão dela, era necessário compreensão do sofrimento e das fragilidades humanas. Ela ia entendendo cada vez mais a necessidade de um marco teórico para a educação de enfermeiras e para a formação de novas gerações de profissionais. Já em 1958, ela retornou para a escola de enfermagem, mas como professora e com um objetivo muito claro, que era fortalecer a formação científica e teórica da enfermagem. Mas nós sabíamos que aquilo não era uma tarefa fácil. Uma mulher que havia chegado ao cargo de professora da USP e que precisava enfrentar o conservadorismo da área da saúde. As necessidades básicas humanas são divididas em 3 grupos: psicobiológicas, psicoespirituais e psicossociais, sendo algumas necessidades da psicobiológica o sono, a sexualidade, a nutrição, a oxigenação e outras inúmeras necessidades. As necessidades psicossociais é um dos exemplos das necessidades humanas básicas. Nada mais é do que como o indivíduo se relaciona no meio que ele está, ou seja, com a sociedade. E alguns exemplos são amor, segurança, liberdade e comunicação. Na parte da necessidade psicoespiritual, é importante destacar a importância do cuidado da mente. Por meio desse processo, o paciente é tratado por completo, tanto corpo, mente e espírito, tendo em vista que a maioria das pessoas compactua de alguma crença. Ainda, diversos estudos já nos mostram que pacientes religiosos apresentam desfechos diferentes em suas doenças, como a internações mais curtas, menos consumo de remédios e menos incidência em algumas doenças, como as coronárias e hipertensão. Para Wanda Horta, a enfermagem é a arte, a ciência de cuidar do ser humano, de dar assistência básica. E assim podendo torná-los independentes dessa assistência através da educação. E com isso, ela conta com a ajuda de muitos profissionais. A fim de mudar a enfermagem no Brasil e humanizá-la, Wanda Horta estabeleceu que o papel do enfermeiro em ser coordenador do cuidado é entender o ser humano como um todo. Não olhando apenas a doença que ele está sofrendo, mas o corpo, a mente e o espírito. Assim, o entendimento passa a ser individualizado
e leva em consideração aspectos sociais e emocionais do paciente. Wanda Horta viu muito pouco sobre a transformação na prática da lei do exercício que ela tanto lutou, pois morreu em 1981, aos 54 anos de idade, vítima de esclerose múltipla, uma doença degenerativa, onde há relatos de quem acompanhou ela, relata de que ela trabalhou até os seus últimos dias de vida, até as suas últimas horas de vida, até vir a falecer sem conhecer a sua teoria na prática. Dessa forma, a teoria de Wanda Horta foi conhecida internacionalmente. Por quê? Porque a sua teoria embasou o cuidado com o enfermo que temos atualmente. Vemos ele como um todo, o seu lado psicossocial, o seu lado espiritual, emotivo, as suas crenças, ambientes, enfim, tudo. Ele é como se fosse globalizado. Tendo em vista tudo isso, ela foi uma das grandes teoristas que nós conhecemos durante o nosso ensino acadêmico. Ela foi posta ao lado de Florence Nightingale, realmente a primeira percussora da enfermagem.